Olá para todos. A gente vai nesse conjunto de aula, a gente vai resolver algumas questões de vestibulares, certo? Envolvendo potências, raízes, funções exponenciais e logaritmos. Só um lembrete, né? Você, antes de resolver essas questões de potências e raízes, funções exponenciais, você tem que estudar a teoria. Você estuda a teoria, certo? No caso das potências, as propriedades das potências, propriedades das raízes, estuda a teoria. Você depois estuda os exercícios resolvidos, certo? Isso é imprescindível que você dê uma lida nos exercícios resolvidos, ok? E depois você tenta resolver seus próprios problemas, né? Sempre começando pelos mais simples, né? Depois você passa por os problemas mais elaborados, né? Nunca comece nos mais trabalhosos, certo? Essa teoria que eu vou estudar, onde é que eu encontro? Você pode encontrar nesse livro aqui, ó, Fundamentos de Matemática Elementar, ou esses outros livros que eu deixei aí, certo? Para vocês. Vocês podem encontrar também muita coisa na internet. Na internet não falta material desses assuntos, né? Então, começando com esse probleminha aqui, ó. Esse probleminha aqui é desse livro aqui, ó, Fundamentos de Matemática Elementar, Logaritmos, o volume 2, 10ª edição. Lá no final, você tem umas questões de vestibulares, né? Eu vou resolver a questão número 2. Essas questões estão lá no final desse livro aqui, Fundamentos de Matemática Elementar, o volume de logaritmos, que é o 2. Então vamos lá. Esse problema, essa questão número 2 do final do livro, das questões de vestibulares, né? A metade do número ele quer a metade desse número aqui. Aí dá aqui um conjunto de você vai escolher a opção correta, né? A metade desse número aqui. Observe que o número é 2 a 21 mais 4 a 21. Sim, mas eu não quero esse número, eu quero a metade dele, ó, a metade dele, certo? Então pego o número original e boto dividido por 2, ou seja, a metade que eu estou querendo, certo? O que é que você faz aqui? Você repete o 2 a 21, mais o 4 você escreve como 2 ao quadrado, né? Isso aqui não deixa de ser 4, né? Mas esse 4 está elevado a 12, certo? Ou seja, eu vou deixar tudo com potência de 2. O 2 aqui já está com a base 2, né? Potência de base 2. O 4 aqui eu escrevo como 2 ao quadrado, certo? Lembrando que esse 4 está elevado a 12, né? Isso aqui dividido por 2, porque ele quer o quê? Ele quer a metade desse número, né? Pronto, aí quando chega aqui, o que é que você faz? Você repete o 2 a 21, esse 2 aqui fica elevado ao quê? 2 vezes 12, ou seja, 24, certo? Você repete a base 2 e multiplica esse expoente interno com esse expoente mais externo. 2 vezes 12, 24, né? Então pronto, isso aqui tudo dividido por 2. Só o lembrete, né, que isso aqui é diferente de 2 elevado a 21 mais 24. Observe que aqui as bases são 2 e 2, né? Mas você não pode simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Se fosse uma multiplicação, produto de potência de mesma base, você repetiria a base 2 e somaria os expoentes. Mas aqui não é uma multiplicação, isso aqui é uma soma. Então, não vale repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui é diferente, certo? Repetindo, não vale você repetir a base e somar os expoentes, porque isso aqui não é uma multiplicação, é uma soma. Ok? Ao chegar aqui, fica a primeira potência dividido por 2, ou 2 elevado a 1, né? Não deixa de ser 2, né? Mais a segunda potência, 2 a 24, dividido por 2, certo? Isso aqui dá o quê? 2 a 21 dividido por 2, divisão de potência de mesma base. Repete a base 2, subtrai os expoentes, 21 menos 1. O expoente desse 2 aqui é 1, né? 21 menos 1, 2 elevado a 20, né? 2 elevado a 24 sobre 2 elevado a 1. Divisão de potência de mesma base. Repete a base 2, diminui os expoentes. 24 menos 1, 23. Essa é a resposta. 2 a 20 mais 2 a 23. Qual é a resposta aí? É o item A, né? Então, o item correto é o item A. Ok? Então, vamos para o próximo. Só outra questão aqui, ó. Ainda do livro Fundamentos de Matemática Elementar, lá no final você tem as questões de vestibulares. Essa aqui é a número 7, certo? Potências e raízes. O FPB, deve ser Universidade Federal da Paraíba, né? Vamos lá, questão número 7. Ó. Número 7, simplificando a expressão, obtém-se. Qual é o item correto? Vou simplificar isso aqui, ó. Essa expressão aqui, certo? Eu repeti aqui a expressão, né? 2 elevado a x mais 2 ao quadrado, dividido por isso aqui tudinho, né? Repeti a expressão.
Observe uma coisa, né? Essa base 2 tem um expoente mais interno, x mais 2, e o mais externo, que é 2. Você simplesmente vai repetir aqui a base 2 e multiplicar esses dois expoentes, o interno e o externo. Certo? Aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Multipliquei esse expoente mais externo por esse mais interno aqui. E repeti a base 2. Faço a mesma coisa com o denominador. Ó. Repito o 2 à quinta. Esse 2 aqui está elevado a x menos 3 elevado a 2. Você multiplica o x menos 3 pelo 2. Ó. 2 vezes x, 2x. O expoente, né, fica um só, né? 2 vezes 3, 6, certo? Então fica 2 elevado a esses dois multiplicados, certo? Só uma pequena observação que eu vou fazer aqui, ó. Você tem uma potência com base, no caso, aqui, ó, onde está o cursor. Base 2, aí tem um expoente mais interno e outro mais externo, certo? Isso aqui é simplesmente 2 elevado a 3 vezes 2, ó, 2 elevado a 6, certo? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, ou seja, 64, certo? Repita a base 2, multiplica os expoentes, o interno do externo. Você poderia muito bem colocar esse expoente mais externo do lado de dentro e esse expoente mais interno do lado de fora. 2 elevado a 2 vezes 3, 6 também, certo? Ou seja, eu posso trocar esse 2, botar para dentro e o 3 para fora, da mesma coisa. Então, o parênteses indica o quê? Que você vai repetir a base e multiplicar os expoentes, o interno com o externo, certo? Isso aqui quer dizer o quê? 2 ao cubo multiplicado com ele mesmo, né? Repetido 2 vezes na multiplicação, certo? Aqui é o 2 ao quadrado, repetido 3 vezes. Ambos dão 2 à sexta, que é 64. Já é diferente disso aqui, ó. Observe que aqui não tem parênteses, certo? Isso aqui é 2 elevado ao quê? 3 ao quadrado, você dá quanto? Você encontra esse número aqui, dá 9. Isso aqui é 2 elevado a 9. Então, a diferença é que não tem parênteses. Você encontra o resultado desse número aqui, ó, 3 ao quadrado. Essa potência aqui, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui é 2 elevado a 9. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, né? Dá 512, ok? Então, pronto. Se tiver parênteses, você multiplica os expoentes, o interno com o externo, certo? É o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. E fiz embaixo também, ó. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Certo? Pronto, ficou assim, né? Ao chegar aqui, o que você vai fazer? Você repete aqui o numerador, ó, repete o numerador, e o denominador é um produto de potência de mesma base 2. Você repete essa base e soma os expoentes, ó, certo? 5 mais 2x menos 6, ó, 5 mais 2x menos 6. Então, no denominador, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, certo? Pronto, aí fica como? Repete o numerador e o expoente em cima. Repete o 2 aqui embaixo, ó. 2x mais 5 menos 6. Mais 5 menos 6 dá menos 1. Então fica 2x menos 1. Certo? Então esse expoente aqui fica 2x menos 1. Ficou assim, né? Agora observe que isso aqui é uma divisão de potência de mesma base 2. Você repete essa base 2, aqui ó, onde está o cursor, ó, repete a base 2 e subtrai os expoentes. Certo? O expoente do numerador do expoente do denominador. 2x mais 4, ó, o expoente do de cima, certo? Menos o expoente do de baixo, certo? Divisão de potência de mesma base. Repete a base 2 e diminui os expoentes. O expoente do de cima menos o expoente do de baixo, certo? Agora, fica como? Repito 2, né? 2x mais 4 menos 2x, ó, menos 2x, menos com menos mais 1. Certo? Isso aqui tudo é o expoente, né? Expoente da base 2. 2x menos 2x cancela. Certo? Então dá o quê? 2 elevado a 4 mais 1. 2 elevado a 5. Né? Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 32. Certo? Observe que mais 2x cancela com menos 2x. Ok? Então é só isso. Então dá 32. Né? Até o item A de novo. 32. Certo? Vamos para o próximo. Outra questão de potência. Ainda do livro Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 2, que é logaritmos, né, 10ª edição. Lá no final você tem as questões de vestibulares. É a questão número 15, certo? Número 15, que aqui é da PUC do Rio de Janeiro, né? Vamos aqui ao enunciado. A indústria de computação cada vez mais utiliza a denominação 1K como substituto para o número 1000. Por exemplo, Y2K quer dizer o quê? Ano 2000, né?
Fulano tem 3K seguidores, fulano tem 3.000 seguidores. Então o K é usado como substituto para 1.000, né? Certo? Então vocês já sabem disso, né? Há um erro de aproximação nesse uso, já que é o valor técnico com que se trabalha, um K é igual a 2 elevado a 10. Não é 1.000. Então o valor técnico de um K, na verdade, não é 1.000, é 2 elevado a 10, certo? Então a gente diz que eles aqui que tem um erro de aproximação. Então, 1K, na verdade, não é 1.000. 1K, na verdade, é uma potência de 10, 2 elevado a 10, uma potência de base 2, expoente 10, né? Certo? Assim, rigorosamente falando, uma notícia como o índice Dow Jones pode atingir 3K. Significaria que o índice pode atingir, aí você escolhe a opção. A notícia é essa, o índice Dow Jones atingiu 3K, certo? Se fosse pelo uso convencional, que a gente vê por aí na internet, 3K quer dizer o quê? O índice Dow Jones atingiu 3.000. Você trocaria o K por 1.000, né? Certo? Então o K você trocaria por 1.000. É o uso padrão que a gente dá por aí, né? 3K seguidores, 3.000 seguidores, né? Mas tem um erro, porque um K não é 1.000. Um K, o valor técnico dele é 2 elevado a 10. Esse é o valor correto do K, certo? Então, o índice Dow Jones atingiu 3K, quer dizer o quê? 3K vezes, você vai trocar o K pelo que ele vale. O K, na verdade, não vale 1.000, vale 2 elevado a 10, certo? Para saber o valor exato do índice Dow Jones, certo? O valor aproximado era só trocar o K por 1.000, quer dizer, então 3.000, certo? Mas ele quer saber, falando rigorosamente, né? O valor do índice Dow Jones atingiu quanto? 3K, você troca o K pelo que ele vale, 2 elevado a 10, ó. Então, 3 vezes 2 elevado a 10. Pronto, é só arrumar isso aqui, né? 3 vezes 2 elevado a 10, você pode escrever assim, né? 2 elevado a 5 ao quadrado, certo? 5 vezes 2 é 10, então eu posso tranquilamente escrever o 2 a 10 assim, ó. 2 a 5 elevado ao quadrado. Ao multiplicar 5 por 2, vem para o expoente 10, né? Então eu escrevo o 2 a 10 assim, ó, certo? Repito 3, aí faço uma continha simples, repito 3, ó. O 2 a 5 é o cálculo fácil, né? O 2 multiplicado por ele mesmo, 5 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. 32 elevado ao quadrado. Essa continha aqui eu faço bem facinho, né? Certo? 32 vezes 32 vezes 3. Então dá quanto? 32 ao quadrado dá 1.024, certo? Vezes 3 dá 3.072. Certo? Então o índice Dow Jones atingiu 3K, então ele atingiu 3.072 e não 3.000. Esse é o valor exato, certo? Porque o K, na verdade, não é 1.000. O K é 2 a 10, né? Que é 1.024. 2 a 10 é 1.024, certo? Então, isso aqui é a resposta. 3.072, que é o item E, ok? Certo? Mais um probleminha, ainda do Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2 de Logaritmos, né? Lá no final, a questão de vestibular, número 27. Número 27, aqui é a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Vamos aqui ao enunciado. O quociente, ele vai pegar esse número aqui todinho, ó, essa soma aqui de 3 raízes, dividido por esse aqui, ó. Então, esse quociente, nessa divisão desse númerozão aqui por esse aqui, certo? É igual a. Aí você vai procurar o item correto, certo? Vamos lá, eu repeti aqui o quociente, ó, o numerador, observe o numerador, ó, 7 raiz de 3, menos 5 raiz de 48, mais 2 raiz de 192. Dividido por 3 raiz de 3, ó, dividido, o traçozão aqui, ó, dividido por 3 raiz de 3, né? Então, simplesmente repetir aqui, certo? Repetir o quociente, certo? Agora eu vou ter que arrumar esse raiz de 48 e esse raiz de 192, certo? Como é que eu faço? Observe que o resultado aqui só aparece raiz de 3 nos resultados possíveis, né? Então, raiz de 48, como é que eu ajeito isso aqui? Você vai fatorar o 48, fatorando 48 dividido por 2, dá 24. Aí eu posso ainda dividir por 2, dá 12. Posso dividir por 2 ainda, dá 6 por 2, certo? Dá 3, agora não posso mais por 2, aí pulo para o próximo, divido por 3, dá 1. Então você escreve 48 como 2 elevado a quarta, ó, 2 4 vezes, ó, vezes 3 elevado a 1. Então isso aqui é 48 fatorado, né? Certo? Em fatores primos. Então, a raiz de 48 é o quê? A raiz de 48 fica a raiz desse número aqui todinho. Ó. Esse número é 48, né? 2 a 4 vezes 3. A raiz quadrada, isso quer dizer o quê? O número elevado a 1 meio. Certo?
Raiz quadrada desse número é a mesma coisa que esse número elevado a 1 meio. Passo de raiz para a forma de potência, certo? Aqui o índice é subtendido, é 2, né? Então fica esse número que está aqui dentro, que é 48, elevado a 1 meio. Então passei da forma de raiz para a potência, certo? Raiz quadrada é a mesma coisa que, de um número é a mesma coisa que aquele número elevado a 1 meio, né? Aqui você pode multiplicar os expoentes internos pelos externos. Ó. Repete a base 2. O expoente fica 4 vezes 1 meio, que dá 2. Ó. Multipliquei o 4 por 1 meio, que deu 2. Repete a base 3, né, a multiplicação. 1 vezes 1 meio. Ó. 1 vezes 1 meio multiplica os expoentes. Ó. Interno com externo. 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Certo? Aí fica 2 ao quadrado. Aí você passa esse 3 de novo para a forma de raiz. 3 elevado a 1 meio é o quê? Mesma coisa que raiz quadrada de 3, né? Certo? Passo da forma de potência para raiz, né? Repito 2 ao quadrado, que é 4. Ó. Então, raiz quadrada de 48 dá 4 raiz de 3. Então, eu vou trocar esse camarada aqui ó, por 4 raiz de 3. Agora, a outra raiz de 192, o que é que você vai fazer? A mesma coisa, fatoro 192. Fatorando bonitinho aqui dá o quê? Se fatorar, vai dar 2 a sexta vezes 3 a 1. Ó, fatorando ó, o 2 6 vezes, ó, vezes 3 a 1. Então, eu venho lá, para cá. Raiz de 192, certo? É o 192, escrito na forma de potência, fatores primos, né? 2 a sexta vezes 3 elevado a 1. Certo? Troco a raiz por potência, né? Raiz significa o quê? Raiz quadrada. O número elevado a 1 meio, né? Passo para a forma de potência. E esse número aqui é 192, né? Não deixa de ser 192, certo? Só está escrito como produto de fatores primos, né? Certo? Aí pronto, ao chegar aqui você repete a base 2, multiplica esses expoentes, ó. O interno com o externo. 6 vezes 1 meio, 3, ó. Certo? Repetindo, o expoente 6 vezes o externo, 1 meio, 3. 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3. Certo? Agora repete multiplicando, repete a base 3, 1 vezes 1 meio, 1 meio, certo? Pronto, fica assim, ó. 2 ao cubo, que é 8. Agora passa essa potência para a forma de raiz. 3 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3, certo? Então você vai trocar o raiz de 48 por 4 raiz de 3. Aqui, ó. Repito 7 raiz de 3. Repito esse 5 aqui. Raiz de 48 troco por 4 raiz de 3, né? 4 raiz de 3, está aqui, ó. Raiz de 48 troquei por 4 raiz de 3. Mais 2, repito 2, né? Raiz de 192 troca por 8 raiz de 3, ó, certo? Raiz de 192 você vai trocar por 8 raiz de 3, ok? Pronto. Repete o denominador. Então, troquei esse por 4 raiz de 3 e troquei o raiz de 192 por 8 raiz de 3. Repete o denominador, certo? Aqui você ajeita isso aqui, né? Repete o 7 raiz de 3, 5 vezes 4 é 20, repete o sinal menos. Repete aqui o raiz de 3, mais 2 vezes 8, 16 raiz de 3. E repito o denominador. Aqui eu arrumo o numerador, certo? Observe que são 3 termos, todos eles com raiz de 3. Então você pode fazer assim, ó. 7 mais 16, raiz de 3, 20 raiz de 3. Menos 23 raiz de 3, né? Menos 20 raiz de 3, certo? Então, 7 raiz de 3 mais 16 raiz de 3, 23 raiz de 3, certo? Menos 20 raiz de 3. Repete o denominador. 23 raiz de 3 menos 20 raiz de 3. Ora, 3 raiz de 3, né? Certo? 23 raiz de 3 menos 20 raiz de 3. Isso equivale a você colocar o raiz de 3 em evidência e subtrair o 23 do 20. 3 raiz de 3. E embaixo está a mesma coisa, ó, 3 raiz de 3. Ou seja, isso aqui dá 1, né? Numerador igual ao denominador dá 1, certo? Certo? Então a resposta é o item E, né? O item E que dá 1, certo? E de helicóptero, como dizia o nosso saudoso, meu saudoso professor Edgar, lá da matemática da UFC. Excelente professor, né? Então, item E de helicóptero, segundo Edgar. Então, pronto. É assim, né? Então, vamos para frente. Esse outro, ainda do livro Fundamentos de Matemática Elementar, o volume de logaritmos, né, que é o 2. Lá no final, questões de vestibulares, questão número 33. Ó, 33, que é a questão da FUVEST São Paulo. O valor da expressão, a expressão é essa aqui, né? Certo? Ele quer que você simplifique isso aqui, vai dar um desses números aqui, certo? Observe que
na maioria das possibilidades que eu tenho aqui, exceto essa, não aparece raiz no denominador. Pode até aparecer denominador, mas não aparece raiz. Então, como é que eu faço aqui para eliminar? Ó? Repetir aqui a expressão. Ó. Como é que eu faço para eliminar a raiz do denominador? Você vai racionalizar, ó, multiplicar aqui, eu botei em vermelho, ó, em cima e embaixo, certo? Observe que aqui é o denominador, ó, raiz de 2 menos 1, só que eu troquei o menos pelo mais, ó, certo? Aqui o denominador é raiz de 2 menos 1. E eu botei aqui raiz de 2 mais 1, certo? Lembrando que se você multiplica uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, você não altera o valor da fração, certo? Então, ao fazer essa multiplicação aqui, eu não vou alterar o valor original dessa expressão em preto. Repetindo, ao fazer essa multiplicação, eu não altero o valor original da expressão em preto, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Por que multiplicar por raiz de 2 mais 1? Porque aqui, ó, no denominador, observe que você vai ficar como produto de uma diferença por uma soma. Ó. Uma diferença vezes uma soma no denominador. Isso faz com que desapareça essa raiz do denominador, como a gente vai já ver, certo? E a propriedade básica aqui que a gente vai usar, ó, vai ser essa aqui, né? A raiz de um número ao quadrado, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, isso aqui é o quê? Ora, raiz de um número é o número elevado a 1/2, né? Passando para a forma de potência. Mas isso aqui está elevado ao quadrado, ó, certo? Então fica a base A elevada a 1/2 vezes 2, ou seja, elevada a 1. Então, resumindo, a raiz quadrada de um número elevada ao quadrado, você obtém o próprio número. Então, ao tirar a raiz quadrada de um número e elevar isso ao quadrado, você volta para o número. Certo? A raiz quadrada de um número ao quadrado, você volta para o número. Essa propriedade é a base aqui da raiz sumir no denominador. Certo? Mas vamos lá, vamos ver o numerador primeiro. O numerador, ó, eu vou multiplicar 2 menos raiz de 2 por raiz de 2 mais 1. O numerador que eu estou vendo primeiro, né? Então você multiplica o 2 pelos outros dois que estão na frente, ó, coloquei em vermelho. Multiplica o raiz de 2 pelos outros dois, certo? Faz uma continha simples, ó. 2 vezes raiz de 2 está aqui, ó. 2 vezes 1, 2 está aqui, né? Agora esse raiz de 2 com os outros dois. Raiz de 2 vezes 2, ou seja, raiz de 2 ao quadrado, ó. Só que tem um sinal menos aqui, ó, certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Menos com mais, menos, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, certo? Faz essa continha aqui, fica como? Repete 2 raiz de 2, aqui repete 2, raiz de 2 ao quadrado, ó, aqui, ó, que a gente acabou de ver aqui, ó, raiz de um número elevado ao quadrado, você volta para o número que está dentro da raiz, ó, dá 2, ó, certo? Raiz de um número elevado ao quadrado dá o número que está dentro da raiz, ó, então isso aqui vai dar 2, ó, certo? Aí repete o raiz de 2. A continha simples aqui, você faz, ó, corta o 2 com mais 2 com menos 2. 2 raiz de 2 menos 1 raiz de 2. Dá só 1 raiz de 2. Ó. 2 raiz de 2 menos 1 raiz de 2. Dá só 1 raiz de 2. Pronto. O numerador vai ficar isso aqui. Ó. Então, esse produto aqui, no numerador, vai dar só raiz de 2. Agora, vamos olhar para o denominador. O denominador usou essa propriedade, que eu repeti ela aqui de novo. Ó. Produto de uma diferença por uma soma. Ó. Produto de uma diferença por uma soma. Eu estou olhando agora para o denominador. O numerador eu já sei que vai dar raiz de 2, certo? O denominador. Então você fica com raiz de 2 menos 1 embaixo, denominador, vezes raiz de 2 mais 1, certo? Aqui, ó, produto de uma diferença pela soma, certo? Você pode tranquilamente multiplicar o raiz de 2 pelos dois da frente, depois o 1 pelos dois da frente. Mas vai perder tempo que você pode aplicar logo direto a propriedade, né? Vai dar o primeiro ao quadrado, ó, o primeiro é o raiz de 2, certo? Menos o segundo ao quadrado, o segundo é o 1, certo? Então, usa a propriedade produto de diferença por uma soma. Dá a diferença dos dois quadrados, ó, o primeiro ao quadrado, que é o raiz de 2, menos o segundo ao quadrado, que é o 1, certo? Raiz de 2 ao quadrado eu sei que dá 2, 1 ao quadrado dá 1. Então, o denominador dá 1, ó. Certo? O numerador deu raiz de 2, o denominador dá 1, certo? Aí você tem aqui, né, a expressão original, que eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2 mais 1. Eu não altero nada a expressão, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. E o resultado que eu obtive foi o numerador da raiz de 2, certo? E o denominador deu 1. Ou seja, o resultado é raiz de 2.
que é o item A, né? O resultado é raiz de 2. Então, racionalizo aqui, equivale ao quê? Multiplicar em cima e embaixo por o que está no denominador, ó, trocando o sinal, ó, raiz de 2 mais 1. Ao multiplicar em cima e embaixo, eu não altero a expressão original. Faço uma continha simples, acho quanto deu no numerador e uso essa propriedade aqui para encontrar o denominador, que deu 1. Então, o resultado é raiz de 2, ok? Essa última questão aqui, na próxima aula a gente continua. Ainda do livro Fundamentos de Matemática Elementar, certo? Volume de logaritmos, as questões de vestibulares lá atrás. A questão número 37, ó, 37, certo? PUC do Paraná, é isso? Tem PUC no Paraná? Não sei, vamos lá. A expressão raiz de 27 menos 10 raiz de 2 é igual a... Essa expressão é igual a um desses itens aqui, certo? Qual é o correto? Observe que aqui está a expressão original, ó, eu botei a raiz de fora aqui em vermelho. Ele está dizendo que essa expressão vai dar uma diferença de 2 termos. Ó. Não sei qual é o item correto, mas eu sei que é uma diferença de 2 termos, certo? É como se a primeira raiz, essa raiz de fora, que eu coloquei aqui em vermelho, ela desaparecesse, certo? A propriedade que você vai usar aqui é essa que eu coloquei aqui do lado direito. Se você tiver raiz de um número ao quadrado, isso dá simplesmente o número que está dentro da raiz, certo? Raiz quadrada de um número que já está ao quadrado, ou seja, o número dentro da raiz está ao quadrado, certo? Isso aqui dá só o número que está dentro, ok? É como se cancelasse o 2 do expoente com o 2 do índice, né? Essa propriedadezinha aqui, certo? Eu posso sumir com a raiz, contanto que eu garanta que o que está dentro da raiz é alguma coisa ao quadrado, certo? Repetindo, eu posso dar um jeito de sumir com a raiz, contanto que eu garanta que o que está dentro da raiz é alguma coisa ao quadrado, certo? Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte, esse número 27 menos 10 raiz de 2 pode ser escrito como um quadrado de uma diferença. Observe que é tudo diferença, os itens, certo? Isso aqui dá o quê? É como se cortasse a raiz com 2 aqui, né? Dá só A menos B. A propriedadezinha que está aqui, né? Certo? Repetindo, esse número aqui, para sumir com essa raiz de fora, que está em vermelho, esse número aqui só pode ser o quadrado de uma diferença. Então, eu tenho que dar um jeito de escrever isso aqui, ó, 27 menos 10 raiz de 2, escrever isso aqui como quadrado de uma diferença, certo? De 2 termos que eu tenho que descobrir quem são. Repetindo, para assumir com essa raiz mais externa, eu tenho que poder escrever esse número aqui dentro, 27 menos 10 raiz de 2, ó, 27 menos 10 raiz de 2 como quadrado de uma diferença. Certo? É o único jeito de eu sumir com essa raiz mais externa. Então você tem que descobrir quem é esse A e quem é esse B, para escrever esse número aqui como quadrado de uma diferença. Certo? Vamos lá. Aí você usar a propriedade do quadrado de uma diferença é o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, o A e o B, mais o quadrado do segundo. Eu ainda não sei quem é Azão e quem é Bzão. Certo? Mas isso aqui tem que dar 27 menos 10 raiz de 2. Ok? Pronto. Aí você pode fazer assim, né? Ó, o A2 mais B2 é o 27. E esse número aqui que aparece a raiz quadrada de 2 é o 2AB. Certo? Então, o 2AB é o 10 raiz de 2. Ó, certo? O 2AB é o 10 raiz de 2. Observe que o sinal menos eu deixei aqui de fora, né? E o A2 mais B2 é o 27. Será que eu posso encontrar A e B de maneira que essas duas relações sejam verdadeiras? Certo? Ou seja, esse 2AB dê 10 raiz de 2, que é o que está aqui, ó, e esse 27 seja o A2 mais B2. Será que eu consigo encontrar o A e o B? Dá para encontrar aqui só no olhômetro, né? Vamos lá. O 2AB tem que dar 10 raiz de 2. Quem são os candidatos possíveis para A e B? 2, né? Você pode escrever o A como 5, 2 vezes 5, 10. Só sobra um candidato para o B, que é o raiz de 2. Então eu posso escrever assim, ó, 2AB tem que ser 10 raiz de 2. 10 raiz de 2, né? Então eu posso escrever escolher o A como 5, certo? E escrever o B como raiz de 2. Então será que escolhendo o A como 5, o B raiz de 2, a soma deles ao quadrado dá 27? Eu tenho que garantir que isso aqui seja verdadeiro, ó, certo? Se eu escolher o A como 5 e o B como raiz de 2, a soma deles ao quadrado tem que dar 27. Então, vamos lá, será que dá?
o A5 e o B raiz de 2. A escolha que eu fiz foi essa aqui, ó, o A5 e o B raiz de 2. O A ao quadrado mais o B ao quadrado realmente dá 27. Então a escolha que eu fiz, escolhendo o A como 5 e o B raiz de 2, é uma escolha correta, certo? Ou seja, o A eu escolho o A como 5, observe que isso aqui então, né? Isso que está aqui então, que eu escrevo como um quadrado de uma diferença, é o 27 menos 10 raiz de 2, certo? Isso aqui tudo, observe que o A é 5, então o Azão aqui é 5, e o B é raiz de 2, certo? Então pronto, esse número que está aqui dentro, se você fizer aqui quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro para o segundo, mais quadrado segundo, dá justamente 27 menos 10 raiz de 2. Então posso escrever o 27 menos 10 raiz de 2 desse jeito aqui. Escrevendo desse jeito, some a raiz mais externa, né? Certo? A propriedadezinha aqui, né? Some a raiz mais externa. Dá só o 5 menos raiz de 2. Certo? Então o item é, certo? O item é, ok? Ou seja, o jeito de eu sumir com essa raiz mais externa é dando jeito de escrever o 27 menos 10 raiz de 2 como quadrado de uma diferença. Eu descobri que a escolha correta é o 5 menos raiz de 2. Então isso aqui dá 5 menos raiz de 2, item é, certo? Na próxima aula a gente continua com mais problemas de potências, raízes, logaritmos e funções exponenciais.